Então, nesse sentido, a gente já está passando a ter ferramentas que exigem que se criem novos modelos. A questão do transhumanismo, no entanto, ela vai além disso. Ele fala em a gente mudar a própria essência do ser humano e seu relacionamento com o mundo ao redor dele, de uma forma mais dramática do que aquela que aconteceu com as invenções anteriores e em um tempo menor para a gente poder lidar com tudo isso. Então, é uma coisa para filósofo, não é uma coisa para engenheiros. Eu sou engenheiro, eu penso nas aplicações práticas que a gente pode ter hoje da inteligência artificial, dessas ferramentas e desse aumento de conhecimento. Mas está começando a chegar ao ponto em que vai ficar difícil a gente poder lidar com essa quantidade de conhecimentos novos. Nós não temos ainda nem a linguagem, nem a estrutura mental, nem conceitual para lidar com tudo isso. Então, vamos ter que ter um auxílio dessas ferramentas que começam a emular o raciocínio humano, mas de uma forma mais rápida. E isso certamente vai mudar a natureza humana. Tem outro aspecto também esse livro do Kurzweil que eu me referi chama-se A Singularidade Está Próxima. É um livro que ele publicou em 2005 sobre esse tema, se eu não me engano, tá? Em inglês. É correto, 2005. 2005. Então foi. Essa é a introdução dessa singularidade. O que ele está chamando é a atenção para a gente, que a gente pode começar a pensar fora da caixa sobre a relação do ser humano com o entorno dele, né? Mas a gente já tem muitas aplicações práticas de tudo isso, ou seja, tudo que a gente vai aprendendo com um ritmo alucinante, a gente está começando a colocar em prática e nem tem ideia ainda das externalidades que isso está trazendo. A gente está experimentando, tá? Os adeptos dessa teoria da singularidade do transhumanismo, eles argumentam que muitos dos humanos que estão vivos hoje ainda vão sobreviver a essa singularidade depois de 2045, mas as novas gerações é que elas vão viver mais imersas nesse mundo. Isso para eles vai ser uma coisa tão fácil quanto foi para aqueles que vieram depois de Copérnico e de Kepler e já se acostumaram com a Terra não ser o centro do universo. Ou aqueles que vieram depois da descoberta do microscópio e que se acostumaram a ter todo aquele desenvolvimento da microbiologia e da física quântica. E aqueles que vieram depois da física quântica também. Você vê que o cabedal de conhecimento que a gente tem, a complexidade do mundo vem aumentando por causa disso. A questão filosófica que está por trás é como a gente vai lidar com isso. Quando as pessoas pensam em transhumanismo, às vezes pensam até na imortalidade. Dentro dessas especulações cabe tudo, né? Então a gente pensa transhumanismo dentro do conceito de medicina, por exemplo. A gente criar modificações no DNA que permitam aos seres humanos tornar-se imunes a muitas das doenças com as quais o nosso corpo não consegue lidar hoje. Até chegar esse enhancement, essa melhoria do ser humano, chegar à própria imortalidade, já não nesse invólucro de carbono que a gente tem, mas no invólucro virtual para a consciência humana. Aí é o ponto onde eu, como aristotélico e como tomista, eu coloco um freio. Nesse tipo de evolução eu não acredito, tá? E acredito também em mais uma coisa, que as externalidades que a gente se arrogar a manipulação dessas coisas tem perigos grandes. Essa mesma inquietação, todo mundo que trabalha nesse setor tem, né? Fica pensando quais são os limites éticos e práticos, que externalidades a gente tem que abrir o olho quando vai lidar com isso. E aí a gente coloca questões práticas. E essas questões práticas, elas são muito perigosas. Com todas as outras mudanças, a gente não colocou limite nisso. O desenvolvimento foi livre. E se a gente começa a colocar uma perspectiva humana atual, colocando limites, uma regulação para esse desenvolvimento, a gente arrisca a implantar essa nova realidade dentro da ótica atual. E isso vai engessar o desenvolvimento. Então, a minha opinião nesse caso é que os governos, e a ONU em particular, da qual você é um representante, Marco, tem que tomar um cuidado muito grande para ter uma mão levíssima nessa regulação, para não frear o desenvolvimento que isso proporciona, em vez de fazer com que isso seja positivo, isso acabe se tornando negativo, uma exacerbação dos problemas que a gente tem hoje pela falta do conhecimento que tem. Então existe nessa regulação um problema enorme. Eu gosto mais de pensar que nós devemos ser livres
para lidar com isso e lidar com os problemas, como a humanidade sempre fez ao longo desses séculos todos. Lidar com esses problemas à medida que eles vão surgindo. Medindo sempre, tratando de detectar nos modelos as externalidades antes que elas possam ter um impacto negativo sobre nós, mas não tentar frear a criatividade agora em nome de uma ideia pré-concebida que vem de um conhecimento naturalmente falho que a gente tem hoje. Olha, Essas são as observações que eu queria fazer sobre isso. Você assistiu esse vídeo sobre a singularidade, o futuro da tecnologia e da humanidade. Mas e se eu te disser que esse futuro está mais próximo do que você imagina? Que esse vídeo foi editado por inteligência artificial, o que você diria? Acesse autoclipper.live e crie vídeos virais automaticamente.